Queridos irmãos e irmãs, um santo dia, paz e bem. Peçamos a Deus a graça hoje de entender essa palavra que está em Provérbios 12, versículo 4 e 5. Que nós possamos, ler esses dois versículos ou até mais. Não sei se Deus vai querer me pedir que eu leia mais, mas ontem, o Senhor mostrou essa palavra e eu resolvi partilhar ela com vocês. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre das suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Que eu entenda, que eu proclame, que eu anuncie, que eu guarde a palavra de Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus nos capacite neste manhã ao dom do entendimento. Obrigada, Senhor Jesus, por esta palavra de vida, a palavra que é a luz que ilumina as trevas, a palavra que é Deus, o manual que o próprio Deus deixou para que nós possamos caminhar rumo à estrada do céu. Amém? E a palavra vai dizer assim: não se firme o homem pela impiedade, mas a raiz dos justos não será abalada. Uma mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a insolente é como uma cárie nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são cheios de retidão, as tramas dos perversos são cheios de dolo. Meus irmãos e irmãs, essas são para nós a palavra do Senhor, graças a Deus. Vejamos aqui, amados irmãos e irmãs, uma mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Uma mulher que vive a palavra de Deus. Uma mulher que planta o seu joelho no chão. Uma mulher que cuida do seu esposo, cuida do seu lar, cuida dos seus filhos. Dá os ensinamentos da palavra de Deus, ensina os mandamentos aos seus filhos. É uma mulher virtuosa. É uma mulher que vive agradando a Deus, porque foi para isso que nós nascemos. Nós nascemos para ser bons. Cada um de nós nasceu para ser bom. Porém, ao longo do caminho, as pessoas vão se perdendo por causa das suas escolhas. Porque a nossa vida é feita de escolha. Quando eu escolho um caminho que não é de Deus, a consequência vem. Mais cedo ou mais tarde, nós teremos que pagar. Então, que nós possamos pedir a Deus essa graça no dia de hoje de sermos uma mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa que ajuda o seu esposo, que ensina seus filhos o poder da oração, que dá os sacramentos a seus filhos. Que nós possamos pedir a Deus essa graça através desse versículo. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Uma mulher virtuosa é uma mulher que agrada a nosso Deus. Então, amados irmãos e irmãs, nós vemos aqui que a mulher que não é virtuosa é insolente, é como uma
cárie em seus ossos. O que é uma cárie, gente? Nós vemos que, né, a cárie vai comendo os nossos dentes de forma que, às vezes, está numa profundidade tão grande que nós temos que arrancar esse dente porque não tem mais jeito, né? Foi o que eu já fiz com vários que estão aqui. A cárie vai comendo, vai se aprofundando cada vez mais. Então, amados irmãos e irmãs, vamos fazer de tudo, mulherada de Deus, para sermos virtuosas, para viver as virtudes, para não sermos essa cárie que destrói o casamento, que destrói a família. Nós vemos quantas famílias nos tempos de hoje que são destruídas por causa da mulher que não é virtuosa, por causa da mulher que é adúltera, que trai seu esposo, que primeiramente trai a Deus, né? Porque quando nós nos casamos, nós fazemos uma aliança com nosso Deus. Primeiro ela trai a Deus, depois os filhos e depois o seu esposo. Então, amados irmãos e irmãs, vamos vigiar, né? É possível um casal viver muitos anos sendo feliz? É possível. Se nós nos entregarmos às orações, se nós nos entregarmos à palavra de Deus, se nós pedir a Deus a graça da virtude do santo casamento, né? Vem, sim, né? Briguinhas entre casais, isso é normal, mas a gente não pode deixar que essa briga se estenda. Nós não podemos deixar que o demônio Asmodeu se aproxime de nós para destruir o nosso casamento. A mulher virtuosa é como a Sara. E todas as vezes que ela se casou, os homens, né, na noite de núpcias eram mortos por esse demônio chamado Asmodeu. Porém, São Rafael, arcanjo, que é o anjo protetor dos casamentos. Por isso, amadas, que nós temos que rezar sempre pelo anjo Rafael, o anjo protetor dos casamentos, para que ele proteja nossos casamentos. Ele fez com que Tobit, né, o filho de Tobias, matasse o peixe, pegasse o fel do peixe e queimasse como incenso para expulsar o demônio Asmodeu. E eles ficaram a noite inteira em orações, porque eles queriam se entregar a Deus. E Tobit foi o único que não morreu. Foi o marido de Sara. Por quê? Porque ela foi uma mulher prudente. Ela começou a ouvir a voz de Deus. Ela fez uma oração a Deus para que Deus ajudasse ela a encontrar um homem santo que não morresse na noite de núpcia. A oração dela foi ouvida. Então, amadas, esse vídeo é mais voltado para mulheres, né? Para as mulheres virtuosas, que nós possamos pedir a Deus a graça e o dom da oração, porque tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Ela fez uma oração bem feita. E do outro lado, Tobias também fez uma oração pedindo ao Senhor que preparasse uma esposa digna para o seu filho. E as duas orações subiram até o céu e desceram em forma de São Rafael para ajudar esse casal. Então, queridas irmãs e irmãos, nós temos que ser mulheres virtuosas. A mulherada não pode se entregar às coisas do mundo. Muitas vezes o marido cai no pecado e as mulheres, ao invés de plantar o joelho no chão e orar, pedir a Deus
a graça de afastar esse demônio, elas vão se comparar a eles e fazer a mesma coisa. E isso é uma mulher insolente. A mulher insolente, segundo a palavra de Deus, é aquela que não vive de acordo com a vontade de Deus. É a mulher que destrói o lar. A mulher insolente é a mulher que destrói o lar. Então, irmãs, nós temos que procurar as virtudes, ser virtuosa como Sara, ser virtuosa como Esther, que jejuou 3 dias e orou e salvou seu povo. Ser virtuosa como Maria, que se guardou, e o anjo Gabriel apareceu a ela e a envolveu, e assim ela deu a luz ao nosso Salvador. Não é? Vamos pedir a Deus essa graça nesse dia de hoje, de sermos uma mulher virtuosa, e que Deus afaste de nós esse espírito de insolência, esse espírito de devassidão, que leva as esposas a destruir seus casamentos, a destruir seus filhos. Quantas famílias hoje são desestruturadas por causa da mulher que não foi uma mulher sábia, a uma mulher que não praticou a sua essência de virtudes, não é? Então, amados irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, nos abençoe com essa graça de guardar o nosso casamento, de saber orar pelos nossos filhos, de sabermos ser virtuosas, de ensinar nossos filhos o caminho da retidão, de guardar os mandamentos de Deus, porque os filhos se espelham nos pais, os nossos filhos se espelham em nós, porque é tanta coisa errada nesse mundo que muitas vezes os filhos, né, vê a situação dos pais e não tem nenhum desejo de se casar para não sofrer. Que nós possamos, né, pedir a Deus a graça de sermos virtuosas. Mulherada, que Deus abençoe grandemente a nossa vida, que Deus abençoe nosso lar, que a Santíssima Virgem Maria sempre cubra nossos filhos com um manto divino e que nós sejamos mulheres fortes, guerreiras de orações. Amém? A todos um santo dia, uma santa tarde, uma santa noite. Paz e bem. E nós estávamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém.